Cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. E se engana quem pensa que a doença atinge só o abdômen. Em alguns pacientes pode chegar ao pulmão, nariz e até no cérebro. Você vai saber por que isso acontece na reportagem da Samara Bastos. Quando a crise ataca, Ariadne tem dificuldades para fazer o básico. Eu não consigo andar, por exemplo, eu não consigo trabalhar, é um dia que realmente é morto, é só dor. Se eu sento, dói, se eu levanto, dói, é insuportável a dor que eu sinto. Ela sofre de endometriose, que é o acúmulo de sangue menstrual nos órgãos do abdômen. Mas em alguns casos, esse sangue fica concentrado próximo ao intestino, pulmão e até no cérebro. É uma doença gravíssima. Por que ela é gravíssima? Porque ela tem capacidade de causar alteração dos órgãos onde ela comete. E isso pode se tornar gravíssimo para algumas mulheres. Algumas perdem a função do intestino, outras perdem a função do rim. Segundo especialistas, cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. A doença é dividida em 4 estágios. A da Ariadne é considerada grau 4, a forma mais severa. Hoje eu tenho focos em várias partes. Bexiga, intestino, diafragma, cúpula vaginal também. O foco mais grave, segundo ela, está no diafragma, o principal músculo da respiração que facilita a entrada de ar nos pulmões. Tenho muita dor no ombro direito, que é a dor no diafragma, é a dor que eu hoje tenho sentido maior, mas eu também tenho dor ao evacuar, dor ao urinar, e isso começa 5 dias mais ou menos antes da minha menstruação vir. As dores incapacitantes a fizeram perder o último emprego. Ariadne foi demitida pelo excesso de faltas no trabalho. Empresa não me entende, chefe não me entende, que é a dor que você está sentindo. A gente sente a dor e realmente não consegue trabalhar. Infelizmente tem que faltar, tenho que ir para o hospital. A cirurgia é um dos tratamentos mais indicados. Na maioria dos casos, é feita por videolaparoscopia. Com uma microcâmera, o médico cauteriza o sangue acumulado, faz uma espécie de limpeza no abdômen. A cirurgia tem por base a retirada deste foco de endometriose dali. Então, se ele nasceu ali ou se ele cresceu ali, quando você opera a doença e essa cirurgia tem que ser completa, ela não volta a ter doença naquele mesmo local. Então, a cirurgia tem um efeito importante no tratamento. Ariadne já passou por 2 cirurgias. A última foi há 2 anos, quando os médicos tiraram parte de alguns órgãos. Tirei parte do intestino, ureter, bexiga. Então, tudo foi mexido, tudo foi comprometido. Meu rim parou de funcionar, eu tive que voltar do centro cirúrgico, fazer uma outra cirurgia, colocar um catéter, ficar com ele durante 45 dias, porque meu rim não funcionava. E o problema ainda não foi resolvido. Os focos da doença voltaram e ela continua sentindo as dores. A preocupação é que apareça em outros locais, como no coração e no cérebro. Cerca de 5% das mulheres com endometriose têm focos fora da cavidade abdominal. Quando ela é fora da barriga, a gente acredita muito que aquela célula sofreu influências de hormônios e ela se transformou na célula do endométrio, caracterizando a endometriose. Karina tem endometriose considerada rara. No caso dela, apareceu um foco da doença no nariz. Era uma coisa nova, porque eu nunca tinha ouvido falar em nariz, em órgãos assim tão distantes, né? A não ser no aparelho reprodutor mesmo. E me assustei bastante. A suspeita surgiu por causa das dores e da mudança de coloração do nariz durante a menstruação. Na época da menstruação, meu nariz ele manchava nessa região e ele doía muito. Era uma coisa de não poder encostar no nariz. E aí eu falei pro médico, eu acho que eu tô com endometriose no nariz, porque eu associei, né? Eu comecei a associar a menstruação com a mancha e com a dor. A biópsia comprovou a situação. Como Karina já é mãe e tinha doença no pulmão, ovários e trompas, o médico achou melhor fazer a esterectomia, retirar o útero e os ovários dela. Que assim diminuiria o estímulo hormonal. E foi realmente o que aconteceu, que aí ele parou de manchar. Mas a dor você de vez em quando ainda tem? Ainda tenho. No total, Karina fez 4 cirurgias, já tentou um tratamento alternativo com injeções de ozônio e recentemente implantou um chip de hormônio.
Mas, por enquanto, os resultados ainda têm sido bem tímidos. Eu permaneço tendo, assim, infecções de repetição de urina, infecção de urina, né? Tenho um probleminha também no intestino. Então, assim, eu estou em constante tratamento. O médico, ele nunca me dá alta, né? Eu tenho que estar sempre vendo o que está acontecendo e fazendo exames. Ao contrário da Karina, que foi mãe quando ainda era muito jovem, a Ariadne não consegue engravidar. É que a infertilidade é a principal consequência da endometriose. Segundo a lei dos médicos, eu não engravido naturalmente de forma alguma. É somente com inseminação artificial. Hoje eu tenho um encaminhamento pelo SUS que eu não consigo porque a rede pública praticamente não faz mais inseminação artificial porque o valor é muito alto. A medicina não sabe dizer qual é a causa da endometriose, mas há estudos que apontam que a combinação de fatores genéticos, imunológicos e hormonais pode contribuir para o aparecimento da doença. Como os principais sinais são cólica e fluxo intenso, muitas mulheres confundem a endometriose com a menstruação. E aí descobrem o problema tarde demais. Uma cólica leve, que passa com uma aguinha, uma bolsa de água quente, isso pode ser uma coisa fisiológica. Mas a dor que ela tem todo mês, que atrapalha ela tem que ser pesquisada em endometriose. Ter cólica menstrual forte não é normal. É um sinal de que ela pode ter uma doença e a principal doença é a endometriose. Ariadne vai fazer novos exames para enfrentar a terceira cirurgia. Enquanto isso, ela tenta conviver com as dores, os incômodos e lutando para realizar o maior sonho. O meu maior sonho hoje é ser mãe. É ser mãe porque a idade está chegando, vai passando os anos, em vez de melhorar, a gente não está vendo melhora. Você vê cada vez mais ela sendo agressiva com você. E você está refém dela. Eu oro todo dia por um milagre e eu luto também para tentar conseguir. Eu vou em posto de saúde, eu vou no Perinabaita, eu tenho que conseguir de alguma forma essa inseminação.